em espírito e em verdade. Nós estamos, obviamente, trabalhamos no final do ano passado, e agora no primeiro mês do ano, nós estamos juntos com esta maravilhosa revista da Escola Bíblica Dominical, e no mês de fevereiro, janeiro terminamos, fevereiro começa o nosso trimestre. Obrigado, meu amor. Pelo tamanho do copo, acho que vou pregar bastante. E mês de fevereiro nós estaremos iniciando o trimestre de estudos. E nós estamos nessa revista, estávamos projetando 2023. Hoje, pelo correto, seria a lição de número 9 e ela diz exatamente assim, 2023. Ano novo, ano de fé. 2023, ano novo, ano de fé. Eu quero aproveitar esse primeiro momento do ano, que estamos juntos, para conversarmos um pouquinho sobre a fé. Sim, sobre a fé. Eu quero, esta tarde, dialogar com você, meu irmão, para que possamos juntos pensar um pouquinho na questão relacionada à fé. E resolver algumas questões, alguns questionamentos que naturalmente foram feitos no final desse ano. Eu sei perfeitamente que muitos de nós orou, declarou, falou, e orou, e deu tudo errado. Tudo errado. E aí o problema é, o que está acontecendo? Cadê a fé? Cadê o vigor? Cadê? Aí uma série de questionamentos são levantados. Vamos ver se hoje à tarde o Espírito Santo nos conduz e eu talvez consiga ser instrumento dele para que eu e você entendamos de uma vez por todas o que é fé. E como viver uma vida de fé. Porque eu e você precisamos, em 2023, caminhar por fé. Paulo, de forma muito clara, ele diz, sem fé, é impossível o quê? Acabou. Paulo chega ao ponto de dizer que o justo viverá pela... Acabou. Ah, mas eu queria tanto e deu tudo errado. Aí vê o outro testemunhando e dizendo, eu queria e eu fiz, e eu tive fé e deu certo. Aí olha para si e diz, Jesus. É o mesmo Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo desse outro. Porque funciona com o outro e não funciona comigo. O problema não é ele, então o problema sou eu. Não. O problema é que às vezes a gente não sabe o que é fé. Eu não estou subestimando aquilo que você conhece ou não. Mas hoje vamos dar um passo definitivo para que ninguém no Brasil para Cristo tenha mais problemas com o que se chama fé. E a gente entendendo o que é fé, viva como o Senhor quer.
O justo viverá pela fé. Quando Lutero entendeu que era isso, a reforma protestante veio. E o mundo se curvou de novo diante de Cristo. Vamos bem devagarzinho, ao estilo pastor Gideon Pai, até 9 horas da noite. E aí você pede uma padiola para depois sair da Santa Ceia. Como meu avô fazia. Gedeon, chame a padiola. Padiolas são rapazes fortes, com macas para te tirar de um local para outro. Vamos aprender de uma vez por todas para viver um ano de fé? Vamos juntos? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu sei perfeitamente que nenhum dos irmãos desconhece o que é fé. Afinal de contas, a fé, vamos juntos, é o firme o quê? Das coisas que não se, mas que o quê? Ninguém tem problema com a definição. Ela está no meu coração e no teu coração, não é verdade? Precisamos ver para crer. Por quê? Porque Deus é espírito. E um espírito não tem corpo. E a fé é dom de Deus. Por isso não precisamos ver para crer. Pastor, então, o que está dando de errado na minha vida? O grande problema nosso é que nós confundimos fé com desejo. O grande problema nosso é que nós confundimos fé com vontade. O grande problema meu e seu é que nós confundimos fé com aquela crença forte que existe em qualquer brasileiro. Tanto é que nós somos conhecidos no mundo como o povo que não desiste nunca. Mas isso nunca foi fé. Desejo é desejo. Vontade é vontade. Alvos são alvos. Crenças são crenças. Fé é fé. E só há um jeito de você ter fé. E daí talvez o primeiro erro meu e teu, confundindo fé com aquilo que não é fé. No livro de Romanos capítulo 10. Versículo de número 17. Diz assim. Romanos 10 e 17. A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Outras Bíblias dizem que a fé vem pela palavra. E pela palavra de quê? De Deus. Vamos lá? Devagarzinho. Você e eu estamos crendo. Por quê? Qual é a fonte? Foi a palavra de Deus? Ou foi o analista econômico? Saiu da palavra de Deus? Ou do influencer no YouTube? Atingiu meu coração porque Deus me trouxe pela sua palavra, ou eu passei a desejar em razão do excepcional livro que eu tive acesso?
Preste atenção. A fé, ela vem como decorrência da minha exposição à palavra de quem? Qual o tempo que eu e você nos expomos à palavra de Deus? Qual o tempo que eu e você estamos investindo na palavra de Deus? E toma cuidado. Não é qualquer exposição à palavra de Deus, não. Como assim, pastor? Vamos lá? Vou pegar um exemplo simples. Jesus olha para os discípulos e diz assim: se tiverdes fé, do tamanho de um grão de quê? Dirás a este monte: sai daqui e vai, e ele vai. Jesus, eu tenho fé. É agora. Sai, monte! E o Monte Sião está lá. Arreda-te, Moriá! E o Moriá nem... Tchum. Eu declaro, eu tomo posse, eu reivindico, ele me deu essa palavra, sai, Sião, e Sião, sorrindo. O que aconteceu? Olhe para cá. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de quê? Ótimo. Você me pega um texto, faz um cavalo de Troia num texto, investe toda a sua fé num texto, e depois quer a palavra de Deus todinha jogar no lixo, porque o monte Sião, o monte Moriá não saiu do lugar. Ei, calma. Continua a ler a palavra de quem? Continua a ler. Vamos ver se você aprende agora. Pastor, estou continuando a ler. Aí chegou a tempestade. E estava todo mundo morrendo de medo. Tudo bem, Mateus, morrer de medo, vá lá. Ele era coitado. Era o quê? Publicano. Servidor público. Simão Zelote, tem medo? Vá lá. Ele adorava matar um romanozinho, não é? Agora, Pedro, Tiago, João e André, tem medo? Homens que vivem da pesca. Tremendo como mulherzinha. Aí não. Aí tem algo errado. Aí Jesus chega e diz: mas olha, como vocês têm pouca o quê? Fé. Tem que me acordar para mandar o mar parar. Aquieta-te. Fica calado. Tudo cessou. Opa. Eu posso em qualquer momento da minha vida dizer para o mar: aquieta-te. O vento, cala-te que vai. Aí chegou o momento, quieta, não quietou. Cala, não calou. Eu sou um pecador mesmo. É mesmo. Lê um pouco mais a Bíblia. Meu Deus do céu.
É o próprio Jesus que está aqui no Getsêmani. Não foi ele que disse que tudo que pedirmos ao Pai, crendo, receberíamos? Como é que ele está no Getsêmani e ele pede 3 vezes para sair da cruz? E o Pai se nega diante dele, e ele diz, ok, seja feita a tua vontade. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, o quê? Não pela metade. Meu Deus. Há momentos que Deus não vai atender nem seu filho amado. Porque, peraí, se é verdade que tudo que eu pedir crendo eu vou receber, mais verdade ainda é. Só recebo se for da vontade dele. Só recebo se for para a glória dele. Só recebo se tiver de acordo com o que ele quer. Lembra de Paulo? O maior de todos os apóstolos. Pregando, ensinando. Um sujeitinho se levanta, só porque era governador de toda uma região e vem persegui-lo, ele olha para o sujeito no início da carreira dele, meio revoltado, olha para o sujeito e diz, ó, fica cego, filho do diabo. O coitado ficou cego na hora. Me diz se um homem como Paulo precisava ter tanta limitação. A igreja orava pelos olhos dele, porque talvez o espinho na carne fosse seus olhos. E a igreja dizia que se pudesse, tiraria os olhos para dar para ele os olhos. Eu não estou dizendo que o espinho na carne dele era a questão da pouca visão. Mas eu estou dizendo que aquele homem que orava e Deus respondia, orou por si mesmo e Deus disse, não. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. O texto diz ouvir, porque na época em que este texto foi escrito, era um dos fatos mais caros do mundo você ter livros. Tanto é que quando Lucas escreve a pedido de um rico, o Evangelho, e aí sai Lucas e sai Atos, aquele homem deveria ter muito dinheiro, Teófilo, para poder patrocinar Lucas e a escrita de Lucas e Atos. Então ninguém tinha Bíblia. A gente tinha o quê? A gente tinha um domingo, se reunia no domingo, e a gente sentava, e um de nós que sabia ler, porque a maioria de nós éramos analfabetos mesmo, um de nós que sabíamos ler, lia, e a gente tentava gravar no coração o máximo possível. Com Gutenberg, a Reforma Protestante, aí sim, isso aqui se tornou amplamente disponível. Escute. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Está dando errado por quê? Porque a gente está tendo fé no que não é palavra de Deus. Está dando errado por quê? Porque a gente quer ter fé, entendendo os assuntos bíblicos pela metade na palavra de Deus, conduzindo tudo somente até onde eu quero e que me interessa.
Sim, é possível. Crendo, eu falar e o monte sair. Mas o monte vai sair se o Senhor quiser. Se for para a glória dEle. Se for para a honra dEle. Agora eu vou confiar. E simplesmente eu não vou ficar revoltado se eu disser, sai monte, o monte não sair. Porque naquele momento o Senhor não quis. É simples. Qualquer doido, qualquer maluco, qualquer insano, qualquer brincalhão, pega qualquer texto, inclusive texto da Bíblia, e faz com ele o que quer, irmãos. Só que isso aqui é palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela não pode ser cortada, recortada, dinamizada só num ponto, para que eu possa acreditar naquilo, como se aquilo fosse a única coisa. Não! Deus nos deu uma coleção de livros, e Deus é tão grande, que Ele se revelou através de 66 livros. Então vá buscar fé, onde fé pode ser produzida, que é na palavra de Deus. Agora, quando buscar a fé, não me procura de forma limitada. Vai a fundo, lê tudo, entende tudo, e vive de acordo com tudo que o Senhor vai te dar. 2023 é ano de fé. Sim. É ano de andar como todo justo anda, e é ano de caminhar como o Senhor quer, porque o justo viverá pela fé. Mas eu tenho que entender que aquilo que muitas vezes eu chamo de fé, não passa de desejo, não passa de vontade, não passa de um mero querer, que pode ocorrer ou não. Agora, quando eu abro a Bíblia, eu vou lendo, e o meu coração vai se enchendo, e eu vou lendo, e o meu coração vai se enchendo, e eu vou lendo, e o meu coração vai se enchendo. Sim, eu peço, eu creio, eu entrego, eu trabalho, eu oro, mas eu entendo que o Senhor está acima de todas as coisas. Todas as coisas. Agora eu vim, obviamente, não somente trabalhar com você o conceito de fé. E como uma fé surge da palavra de Deus. Mas eu vim te mostrar um texto absolutamente simples. Abra em Números capítulo 13. Abra em Números capítulo 13. Eu creio que você conhece com certeza esse capítulo. Números capítulo 13 e Números capítulo 14. É aquele momento em que o povo é convocado para entrar na terra prometida. E Moisés envia 12 espias. E dos 12, você sabe perfeitamente que dos 12, 10 voltam dizendo, nós estamos acabados. Os muros são altos, os gigantes é que lá existem. E não é qualquer um gigante, é gigante que sabe lutar. Eles vão nos esmagar, nós seremos engolidos por eles. E aí esse texto que você conhece, de forma muito clara, direta e objetiva. 2 homens dizem, ei, o Senhor está conosco. O Senhor falou. O Senhor disse por intermédio do seu servo Moisés. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor nos conduziu até aqui. Nós seremos absolutamente vitoriosos. Eu te pergunto,
Nesse momento histórico, havia alguma outra manifestação de Deus no tocante àquele fato histórico de que Deus ia dar para eles toda aquela terra? Tinha algum outro conhecimento? Tinha alguma outra fonte de compreensão vinda do próprio Deus que os fizesse entender que não era bem daquela forma? Não. Havia a palavra de Deus. E um Deus que vinha cumprindo sua palavra desde o início até ali. Escute. A fé, ela enxerga Deus. A incredulidade enxerga muros e gigantes. Preste atenção. Se Deus falar contigo esse ano, na palavra dele, te trazendo convicção que só o Espírito Santo pode trazer, pode ficar tranquilo. A fé nos faz enxergar o Senhor Deus. Por mais que quem não a tenha veja tão somente gigantes e muralhas, a fé nos faz enxergar o Senhor Deus. A fé existe. A fé é dádiva de Deus. A fé nasce no coração daquele que todos os dias, na palavra do Senhor, medita, e medita de dia e de noite, busca o Senhor em oração. Sim, o Senhor fala com ele. E o Senhor lhe diz, e o Senhor lhe faz ver. E escute, 2023 será um ano de fé, porque o Senhor vai falar conosco. Sim, primeiro através da sua palavra. Segundo, através dos seus profetas. Não haverá contradição. E o Senhor nos dará a sua palavra. E por mais que você veja, talvez gigantes, ou os muros, tudo é uma questão de onde você coloca seus olhos. Por isso a palavra do Senhor diz que nós temos que estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa, o quê? Fé. Nós não nos guiamos por qualquer visão. Nós não nos guiamos por qualquer palavra, entre aspas, profética. Nós não nos guiamos por qualquer incidência ou interpretação. A gente se guia pela palavra de Deus. E a palavra de Deus gera na gente esse dom gratuito da fé. E a partir desse momento a gente consegue ver tão somente Deus. E com os olhos nele, a gente caminha. Isso é viver em fé. Mas pastor, o que Deus me mostrou é impossível. Ótimo. O possível está nas tuas mãos. Por isso ele é Deus. Mas o que Deus colocou no meu coração é maior do que eu posso fazer, melhor ainda. Porque o que eu e você podemos fazer, Ele, Deus, já nos concedeu. A fé é um caminho
no qual nós andamos. E ao chegarmos ao final, a gente tem certeza absoluta que quem fez foi Deus. Porque eu e você não podíamos. Sempre chegará um momento em que o impossível se apresenta. E aí, nesse momento, se eu e você estamos lendo a Bíblia, se não está sendo leitura pela metade, se está sendo leitura com oração, com entendimento de tudo, chegou o momento da grande dificuldade. O texto de Números 13 e 14 nos mostra algo fantástico. Quem tem fé diz: é possível porque o Senhor está conosco. É possível porque o Senhor já nos entregou. É possível porque o Senhor já nos deu. É possível porque o Senhor prometeu. Agora, quem é incrédulo diz: é impossível. O justo viverá pela fé, porque a fé é uma vida que honra a Deus. Na medida que eu não posso, é Ele que pode. Na medida que eu não tenho como fazer, é Ele que faz. Na medida em que eu só me coloco como instrumento dEle, Ele vai me usando. E tudo é para a honra dEle. É para o nome dEle ser engrandecido. Se a fé é uma vida que honra a Deus, a vida sem fé, ela desonra a Deus. Escute. A fé é bem individual. Naquele momento histórico era para o povo de Israel. Sim, o Senhor vai falar contigo. O Senhor vai te guiar. O Senhor vai te conduzir. Não por profetada. Eu creio em profecia. Não por malucos de esquina. Eu creio em homens e mulheres de Deus. Normalmente eles estão na casa de Deus, servindo a Deus, num ministério, subordinados a toda uma eclesia. Não uma galera louca por aí. Mas escute. A fé sobremodo vem da leitura cotidiana, única, própria, dedicada, autêntica da palavra de Deus. É sério. Aquela leitura de vida, de alma, de compromisso, de entendimento. E a fé é um caminho que acaba abençoando não só a si, mas também aqueles que te rodeiam. Dos 12 espias, quantos acreditaram que podiam entrar em Canaã? 2. Josué e Calebe. Só eles, os filhos, os netos, entraram. Os outros 10, aquela geração inteira morre no deserto. E Deus disse: os filhos de vocês que vocês disseram que iam ser presa, porque o queixo do cananeu, de Jericó, não era qualquer coisa. Você conhece alguém que tem um queixo grande?
Não olhe para ele agora. O do cananeu era uma coisa absurda e assustadora. A ideia que eles tinham é que o cananeu, com a boca, engoliria o filho deles, os israelitas. Então vocês que estão dizendo que seus filhos serão presas, pode ficar tranquilo, vocês vão morrer e seus filhos é que vão entrar. Escute, o caminho da fé abençoa a si e aqueles que o rodeiam. O caminho da incredulidade prejudica a si e todos aqueles que te rodeiam. Ah, mas os filhos deles não entraram? Entraram, mas sem os pais. Entraram, mas sem a grande referência. Entraram, mas sem a alegria. Porque estava faltando alguém. Estava faltando alguém que saiu do Egito com a gente. E que podia estar aqui, que podia estar feliz, que podia estar alegre, que podia estar comendo dos frutos. O caminho de fé nos faz entrar na terra prometida. O da incredulidade nos faz morrer no deserto. Qual o tempo de leitura sua da palavra de Deus? Bora? Ah, não precisava apertar tanto, é ceia. Qual o tempo de leitura tua da palavra de Deus? A fé não vem pelo Netflix. As séries não vão te trazer a fé. Ai, mas é tão linda. A fé não virá pelos teus amigos e companheiros tão maravilhosos. Fé não vem da tua mãe, meu amigo, nem do teu pai, nem do teu tio, nem do teu sogro, nem da tua esposa. Fé vem pela leitura da palavra de Deus. Em nome do Senhor, quanto tempo a gente gasta com a palavra? Será que nós amamos a palavra? Meu Deus. Você lê com a tua esposa a Bíblia? Você lê com teus filhos a Bíblia? A gente não tem felicidade de dar para os filhos um parque bom e gostoso. A gente não ama ver a esposa bem vestida. Qual o tempo que você investe na palavra? É por isso que eu e você nem mais levantamos as mãos para dizer sai demônio. É por isso que eu e você nem mais erguemos o braço e dizemos sai doença. Escolha essa tarde se você vai entrar em Canaã ou se você vai morrer no deserto. E escolha se você e eu vamos levar todos os nossos para sermos enterrados no deserto. Escolhe. Se a leitura da Bíblia continuar sendo exatamente o que está sendo, quando sobra e com sono,
Não vai ter fé aí dentro, não. E outra coisa, quando tiver um pingo de fé, não vai saber discernir se é fé, desejo ou realidade. E o pior, e depois se arrebenta todo. E óbvio que a culpa é da igreja. E é do pastor. E é da mãe. E é do pai. Qual o tempo que você está tirando para ler a palavra de Deus? Você se lembra? Oh, Senhor, eu não queria entrar aqui. O Senhor está me conduzindo para Mateus, capítulo, eu creio que 16. Ou é 13, Senhor? É 13. Você se lembra dessa parábola que aqui está? Versículo de número 4, e saiu o semeador a semear, e uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, e outra parte em solo rochoso, e a terra era pouca, e logo nasceu, mas não era profunda, e saindo o sol queimou aquela semente, que não tinha raiz, e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram, e outras, enfim, caiu em boa terra, e produziu 100, produziu 60, produziu 30 por cada semente. Eu nem preciso te explicar, você já sabe a explicação. Gente, que coisa fantástica. Olha o poder da palavra de Deus, quando ela cai no bom solo. Solo preparado. O solo que foi retirado as pedras. O solo que foi retirado os espinhos. O solo que não é rochoso. Quando a semente cai, aí ela produz. E mesmo que aquele solo não consiga produzir 100, pelo menos 30 ou 60 frutos produz para cada semente. Mas você se lembra do solo espinhoso? Aquele solo em que a semente cai, e ela cresce, mas os cuidados da vida, os encantos por esse mundo, a atração pela vida, sufocam e ela morre. E o solo rochoso, gente, o solo rochoso, ele é fantástico, porque o solo rochoso, a semente pelo menos nasce no meio das pedras, é tão forte que nasce, mas aí é aquela, vem a perseguição, vem o dia mau, vem o escândalo, pá, vai embora porque não tem raiz. Você sabia que o diabo, ele ultimamente não anda mais trabalhando nem com solo espinhoso e nem com solo rochoso? Você sabia que hoje o diabo está investindo no primeiro solo? Você se lembra do primeiro solo? Caiu à beira do caminho, as aves vêm e comem. E Jesus, interpretando, diz de forma muito clara: esses são aqueles que ouvem, e simplesmente o diabo vem, e o quê? E o quê? E o quê? A ser. Olha para cá. Vamos ser francos. A gente lendo a Bíblia e pensando no almoço que tem que fazer, vai produzir o quê?
lendo a Bíblia, agora no meu melhor horário, 11h30 da noite, depois que todo mundo já descansou. Onde é que eu vou parar? É até uma cena bonita. A gente dorme nos braços do Pai, né? É no braço do diabo. Culto de ensino. Onde eu estou? No melhor local do mundo, em casa. Tem YouTube. Parabéns. Me diga uma vírgula do último culto de ensino. É sério, a culpa não é sua. Mas sempre tem o pobre do sobrinho que vem. E o irmão que pega. E o copo que cai. E a criança que arrebenta o nariz. Vai crescendo no YouTube. Vai produzindo sua fé no YouTube. Hoje a gente é assim, ó. Sabe por quê? Porque eu não preciso mais ir no caixa do Banco do Brasil. Eu aqui acabo com a minha vida, se eu quiser. Eu só não faço porque eu tenho esposa. E aí antes de eu fazer besteira, eu pego meu salário e envio para ela. Pronto. Glória a Deus. Sério, alguém na sua casa tem que saber administrar. Se não é você, deixa o outro administrar, qual o problema? Agora, se os dois são perdulados, você está acabado. Escute. Escute. É tudo assim. Um clique eu tenho tudo. Mas não é assim com a palavra. É sério. Tem pastor aqui dentro preocupado se eu não vou terminar tarde por causa do culto dele lá. E pergunte a ele se algo da palavra está no coração dele. Está na hora da gente parar de brincar com a palavra. Está na hora da palavra ser o que há de mais importante na minha vida. E eu falo isso não é magoando você que está me ouvindo em casa. Se você não pode estar na igreja, eu compreendo você. Mas seja homem dentro de casa, seja mulher na tua casa para dizer, ninguém me atrapalhe agora. Sai daqui porque eu preciso me alimentar agora. É o horário do meu culto, eu não posso estar. Eu não tenho carro, eu não tenho transporte. Está tudo perigoso. Estou a 1.500 quilômetros da minha igreja. Sério, irmãos, nós temos irmãos dessa igreja, dizimistas fiéis, a 20.000 quilômetros. Mas diga, agora é meu momento de se alimentar. Fecha a porta do teu quarto e começa a ler essa palavra. Começa a buscar, começa a buscar, começa a buscar, começa a buscar, porque a fé só vem pela palavra de Deus, e eu estou cansado de ver muita gente olhando e dizendo, mas porque deu errado, porque não lê a palavra de Deus. E quando lê pelas metades. Aí lê pelas metades, aí junta um texto, junta com outro, com a vontade dele, pum! Aí dá aquela, posso todas as coisas naquele que me for? Posso. Posso ter a conta fantástica. Posso ter a mulher mais linda de todo mundo. Jesus, tu me fortalece. Eu posso. Aí o texto continua. Pode prisão, pode chicote. Quem aqui quer prisão? Chicotada? Casa perdida. Mulher morta.
A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. 2023 é ano de fé. E como muito, mas assim, meu Deus do céu, como o diabo, ele está mais do que habilidoso de simplesmente nos fazer uma vida em que não há nem possibilidade da semente nascer direito, ele mesmo já arrebata. Antes nossos problemas eram com as dificuldades, o trabalho, a encrenca. Antes nosso problema era com o medo. Hoje não. Hoje a semente nem nasce. Mas isso vai mudar. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos chama para um ano diferente. Porque o Senhor nos chama para um ano diferente. Para um ano de vida, de dedicação, de amor, de graça, de bondade. Para um ano de consciência para com a palavra dEle. Para um ano fundamentado na fé, uma fé verdadeira. Para um ano de vida. E vida em abundância. Nós precisamos andar por fé. E 2023 é ano para isso. Só que a fé vem pelo ouvir, pelo ler, pelo meditar, pelo acreditar, pelo entender da palavra de Deus. Decide hoje, ou Canaã ou deserto. Decide hoje. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós estamos vivendo num momento em que tu nos colocastes no vale das decisões. Eu sei, Senhor, que uma grande parcela daqueles que se dizem teus vão recuar. Eu sei perfeitamente que uma grande parcela de gente que diz que tem compromisso contigo não vai caminhar. Mas eu te peço misericórdia por mim e para o meu irmão. Para nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa. Para nós que estamos aqui e aqueles que não puderam estar. Senhor, até quando nós vamos viver uma vida como se tu estivesses morto? Até quando, Senhor, nós vamos viver uma vida de um Deus que pregamos que ressuscitou e nossos atos demonstram que tu estás ainda naquele túmulo? Tu és Senhor, tu és Deus, tu és soberano, tu és maravilhoso. Ora lamate canturiandas. Tu és Deus sobre toda a carne. Tu és Senhor sobre os céus e sobre a terra. Tu nos deste uma palavra, não como brincadeira, mas é para ser estudada, entendida, compreendida, porque aí a fé virá, e sem fé é impossível te agradar. E viver longe de ti, Deus, é inferno.
é inferno para nós e nossos filhos, é lago de fogo e enxofre. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, viver para ti, andar contigo, caminhar em tua presença. Tem misericórdia de nós. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra, incomoda-nos para amar a tua palavra e em nosso coração escondê-la. Nós te amamos. Amém.